Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio no nosso culto. Que bom ver você aqui. Você pode dar um sorriso para a pessoa do seu lado e falar: que bom que você está aqui. Seja bem-vindo ao culto de louvor a Deus. Já tivemos momentos maravilhosos no momento do louvor, momento das orações. E agora eu peço a sua atenção para o momento da palavra de Deus, que é um momento extremamente importante. Cumprimento a todos em nome de Jesus, quero dizer aos nossos visitantes e quero dizer a toda a igreja: Deus te ama com amor eterno e Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Dizer isso também para aqueles que estão no online, participando aí, através do nosso canal. Que Deus abençoe você que está aí na sua casa. Que o amor de Deus, a bondade do Senhor Jesus possa invadir a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus? Pega aí a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, e o capítulo 15. Quero lembrar a todos os irmãos que nós estamos com a oração das 23 horas, das 23 às 24, diariamente, na nossa sala online. Você pode pegar o seu link no nosso Telegram. Quem tem Telegram, adicione o Telegram da igreja, né, se você tem Telegram. Se você não tem, tenha o Telegram, porque todas as notícias da igreja a gente está colocando agora no Telegram, né? Mas você pode pegar com o seu líder, fala para ele: meu líder, manda o link da oração das 23 horas, porque eu quero orar e clamar junto com a igreja por vidas. Nós estamos num propósito de orar por 100 dias, hoje é 25, então é o 25º dia hoje que nós estaremos orando, e o nosso propósito é ir até o dia 9 de dezembro, porque Deus tem pressa, e Deus quer salvar as pessoas. Jesus veio a este mundo salvar os homens dos seus pecados, por amor ao homem, por amor à sua criação. Amém, igreja? Deus ama você, Deus ama cada ser humano nesse planeta, e Ele quer que todos sejam salvos. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. E esse é o clamor que nós estamos levantando todos os dias. Alguns líderes falaram assim para mim: bispo, tem algumas pessoas que não querem entrar na sala de oração, porque eles não estão acostumados a orar em público, e eles têm medo que você peça para eles fazer uma oração, e eles vão ficar envergonhados. E eu quero dizer para você, querido, não tenha medo, porque eu não vou pedir para você fazer oração para te envergonhar. Eu estou pedindo para fazer oração aquelas pessoas que eu sei que já estão acostumadas a orar em público, que já são líderes na igreja, e aqueles que não estão acostumados, só se você quiser. Aí você vai fazer um sinalzinho lá no chat, vai falar: bispo, me chama para orar que eu quero fazer uma oração. Aí sim, eu coloco você para fazer uma oração na nossa sala de oração. Combinado assim? Lucas 15, abra aí comigo, vamos ler alguns versículos. O Evangelho de Lucas, neste capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas maravilhosas, e todas elas com o mesmo sentido. E o tema da minha palavra nessa noite é a busca do perdido. A busca do perdido. Eu quero que você veja comigo a partir do versículo 3, que diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Você diz amém para essa palavra? Amados, essa palavra, essa parábola de Jesus, ele repete aqui, falando da dracma, a parábola da dracma perdida, e depois ele repete o mesmo foco, o mesmo propósito de alguém que estava perdido, que se perdeu, mas que o amor de Deus trouxe de volta, quando ele conta também a parábola do filho pródigo. Todas as três parábolas aqui, elas têm o mesmo sentido. Elas evidenciam, em primeiro lugar, o amor de Deus. O amor de Deus. Deus não quer que nenhum dos seus fiquem perdidos, sem direção, fora do aprisco. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus fala que ele é o pastor das ovelhas, ele diz que as ovelhas o conhecem e conhecem a voz dele. E ele diz que há muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Convém que elas venham para o aprisco. E sabe, queridos, quando Jesus nos conta essas parábolas aqui, acerca, essa da ovelha perdida, acerca dessa ovelha que se desviou, e ele vai atrás, o pastor vai atrás, isso aqui é uma figura de Deus indo atrás do pecador que se desviou, que está longe do aprisco. O aprisco é o lugar de proteção. O aprisco é o lugar onde o pastor está presente ali o tempo todo, cuidando da ovelha. A ovelha, ela é um animal extremamente frágil, extremamente dependente de cuidados. E o pastor, ele tem compromisso com as suas ovelhas. O bom pastor, ele tem compromisso de cuidar das suas ovelhas. E Jesus, queridos, ele é o bom pastor. Posso ouvir um amém seu? Ele é o bom pastor. E Jesus tem esse compromisso de cuidar das ovelhas. E nós somos ovelhas de Jesus. Você é uma ovelha de Jesus? É uma ovelha de Jesus? Se você é uma ovelha de Jesus, saiba que ele tem compromisso de cuidar de você. Sabe por quê que ele tem compromisso de cuidar das suas ovelhas? Porque ele é um pastor amoroso. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele fez o quê? Ele deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê, igreja? Tenha a vida eterna, a vida que não se acaba, a vida que nunca vai acabar. Jesus foi preparar um lugar para nós. Então, quando ele fala, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, deixa em segurança. Ele não deixa aquelas 99 de qualquer forma, deixa elas em segurança, né? E ele, então, as 99, e vai em busca da que se perdeu, até quando? Até encontrá-la. Fala comigo assim, até encontrá-la. Fala assim, o amor de Deus. Querido, isso é o amor de Deus. O amor de Deus é grandioso. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus nunca desiste do pecador. Deus nunca desiste de salvar os pecadores. Deus sempre está enviando alguém para salvar o pecador. E sabe quem Deus envia? A igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é a igreja, amém, amados? Então Deus, ele está nos enviando. Sinta-se enviado por Deus para buscar a ovelha perdida. E nós ganhamos primeiramente no céu, para depois ganhar na terra. E é por isso que nós estamos nesse desafio de 100 dias de oração. Nós colocamos um número como referência, para não ficar algo solto. Deus colocou no nosso coração um número de 300 vidas, 300 pessoas. Você sabe que por trás de uma vida tem uma família. Essa pessoa pode ser uma pessoa casada. Essa pessoa tem pai, tem mãe, tem irmãos. Essa pessoa tem amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade.
Então, por trás de uma vida tem outras vidas juntos ali que virão. Porque, queridos, Deus salva um, para que esse um traga aquelas pessoas que Ele ama do seu círculo íntimo, do seu círculo de relacionamento. Então, sabe, queridos, é muito interessante a gente refletir nessa passagem. O pastor que ama as ovelhas, e aqui é uma parábola, isso aqui é uma representação, uma parábola é uma representação, é uma história que Jesus conta, mas que tem um fundo espiritual. E Jesus está dizendo aqui que esse pastor é Deus, é Ele, é o Senhor Jesus. Ele deixa as 99 que estão em segurança, e Ele vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. Até encontrá-la. Ele é persistente. Ele não desiste facilmente. Ele não anda um pouquinho e depois ele fala assim, não, essa ovelha foi para muito longe, talvez o lobo já comeu, é melhor eu voltar. Ele não desiste facilmente assim, querido. Aqui diz, até encontrá-la. Não é maravilhoso isso? Até encontrá-la. Deus, vamos pensar na nossa cidade aqui, vamos pensar em Uberlândia. Deus ama essa cidade. Agora, queridos, quantas vidas, quantas famílias na nossa cidade estão longe da presença de Deus? Quantas pessoas estão morrendo diariamente sem conhecer Jesus, sem fazer parte do aprisco do Senhor Jesus? Quantas pessoas estão sofrendo abusos? Quantas pessoas o crime tem arregimentado para o seu propósito negativo, ruim, maldoso? Quantas pessoas, quantos jovens têm sido, infelizmente, arregimentado para uma vida de drogas, dependência de drogas, drogas químicas? Sabe, queridos, e nós como igreja, nós precisamos nos antecipar. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas, com essa mesma atitude. É interessante que ele fala aqui também, se você olha aqui, ele encontra, ele vai até encontrá-la. Ele vai buscar até encontrá-la. Quando ele a encontra, no versículo 5, coloca para nós aí novamente, por favor, pessoal da mesa, Lucas 15, 5, ele coloca ela nos ombros, cheio de júbilo. Olha a alegria do Senhor, quando um pecador é encontrado, uma ovelha perdida e desviada é encontrada. Ele coloca ela nos ombros, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Um dia, quando você conheceu Jesus, Ele fez isso com você. Talvez você não percebeu, talvez até hoje você não entendeu a grandiosidade do amor de Deus, mas eu estou aqui hoje para dizer para você, dessa grandiosidade desse amor, que Deus te ama muito, querido, ama a sua casa. E aqui diz depois no versículo 6, indo para casa com aquela ovelha sobre os seus ombros, ele reúne os amigos, os vizinhos, as pessoas conhecidas, do relacionamento dele, dizendo para eles, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele faz uma festa, por conta daquela ovelha, que estava perdida, mas que ele a encontrou. Que agora era uma ovelha achada, não era mais uma ovelha perdida, não era mais uma ovelha fujona, que se desviou, era uma ovelha encontrada, aleluia. E aí o versículo 7, eu quero que você veja comigo, eu amo esse versículo 7, ele diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Aí ele transfere para o céu agora. Ele estava falando da ovelha perdida, ele estava falando do pastor, que ficou feliz, jubiloso, fez festa por ter encontrado a sua ovelha. Mas agora ele remete para o céu, e ele diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aplauda o Senhor, querido, Ele merece. Ele merece. Glória a Deus. Agora, quando você vai para as demais parábolas, olha o versículo 8, quando ele entra na parábola da dracma.
A dracma era uma moeda grega que tinha o mesmo valor de um denário. O denário era uma moeda romana. A dracma era uma moeda de prata. E a dracma, tanto quanto o denário, elas tinham o mesmo valor, embora eram moedas de nacionalidades diferentes, uma grega, outra romana. A dracma, o valor dela era o valor que seria hoje a diária de um trabalhador. Quanto que é a diária de um trabalhador? Depende muito de qual é a atividade desse trabalhador, né? Uma diarista que presta serviço de limpeza nos lares, nas casas dos irmãos, ganham 150 por dia, né? Alguns lugares mais, alguns lugares pode ser menos, depende do tamanho da casa, né? Então, uma passadeira, uma diária de trabalho, era o valor dessa moeda. Agora, olha o que ele diz. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente. Presta atenção nessa palavra. A palavra diligência. Essa mulher procura aquela dracma que se perdeu com diligência, diligentemente. Até quando, queridos? Até que hora? Até que momento? Até o quê? Encontrá-la. Aqui tem 3 atitudes muito importantes. Primeiro, ela acende a candeia. O que é acender a candeia? A candeia é aquilo que ilumina a casa. É uma lamparina, uma vela, uma lâmpada elétrica, né? A candeia. Então, ela traz iluminação no ambiente. Segundo, ela varre. Ela pega uma vassoura e sai varrendo todos os cantinhos da casa, debaixo dos móveis. Por quê? Porque ela quer encontrar a dracma, aquela dracma que se perdeu. E aqui diz, então ela procura com diligência. A palavra diligência quer dizer com todo esmero, com todo cuidado, com toda dedicação, com muito critério. Ela não procura, não dá aquela olhada assim por cima, ela sai procurando, ela olha debaixo das mesas, dos pés, das camas, ela agacha, olha, passa a mão. Então ela procura com toda diligência, diligentemente. E aí diz, no versículo 9, e tendo-a achado, o que ela faz? Mesma atitude do pastor que encontrou a ovelha fujona. Ela reúne as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí Jesus diz, agora é Jesus que está dizendo, ele conta a história, e depois ele diz aqui no verso 10, eu vos afirmo, que de igual modo há júbilo no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Pode aplaudir bem forte. Merece. Nosso Deus merece. Ele é um Deus de amor. Ele não desiste da sua criação. Querido, Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Jovem, Deus nunca vai desistir de você. Homem, mulher, irmão, Deus nunca vai desistir de nenhum dos seus filhos. Deus não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. Eu não vou ler a história do filho pródigo, mas o filho pródigo é aquele filho, vou te contar só um pouquinho aqui, que ele pede a herança do pai antecipadamente. A herança é algo que normalmente vem para a mão dos filhos da família após a morte do pai ou da mãe, né? Então essa herança é dividida para a família, para os filhos. Agora veja bem, esse filho, o pai estava vivo ainda, ele chega no pai e pede a herança. E o pai dá. E o pai dá. E ele sai pelo mundo afora. E ele acaba com tudo. Ele acaba com tudo. Inconsequente. Aqui diz que ele viveu dissolutamente em prostituições e torrou tudo aquele dinheiro. E ele ficou numa situação de tanta penúria que ele estava acabou comendo comida de porcos. Ele foi trabalhar com alguém que cuidava de porcos, e ele foi cuidar dos porcos, e ali ele comia da mesma comida daqueles animais.
tal a penúria que aquele rapaz ficou. Mas ele tinha uma casa boa, ele tinha um pai que tinha uma boa situação, ele tinha boas condições, ele tinha uma boa vida. Mas ele chegou nessa situação. Queridos, o pecado leva o homem, leva o ser humano lá no fundo do poço. E às vezes quando você pensa que você já está no fundo, às vezes tem lugar mais fundo ainda. E foi assim a situação desse jovem. Mas a palavra de Deus diz aqui na parábola, depois você pode ler na sua casa, que teve um momento que ele caiu em si. A razão voltou. E ele falou, ele pensou consigo mesmo, poxa, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai vivem melhor do que o que eu estou vivendo aqui agora. E ele pensou, eu vou voltar. E vou dizer para o meu pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados. Então nós podemos dizer que esse rapaz, ele experimentou um arrependimento. Porque ele não queria ser recebido como filho. Ele falou, se o meu pai me receber como um dos empregados dele, já está muito bom. Mas a parábola nos mostra que quando ele já estava longe, ainda longe, o pai conseguiu identificá-lo pelo andar, porque um pai sabe, o pai conhece o seu filho, não é verdade, irmãos? E aí o pai viu que era o filho que estava vindo, e o pai ficou ali esperando aquele filho. Quando ele chegou, o pai o recebeu com todo amor e carinho, o abraçou, deu boas-vindas àquele filho, colocou um anel no dedo, o anel da família, colocou sandálias nos pés do filho, porque ele estava descalço, sem proteção, e fez uma festa e recebeu aquele filho com todo amor e com todo carinho. Assim é Deus, assim é o nosso Deus, assim é o Senhor Jesus. Ele quer que o amor dele alcance todas as pessoas. Quantas pessoas, querido, do seu convívio, do seu relacionamento, familiar, amigos, colegas, vizinhos, que ainda não conhecem Jesus e precisam conhecer Jesus. É por isso que nós estamos orando por essas vidas. É por isso que nós estamos clamando a Deus, ó Deus, dá-nos essas vidas, leva-nos até elas. Coloca amor no nosso coração por essas pessoas, para que nós, como igreja, possamos levar o amor de Jesus para elas. Nós somos falhos, queridos, nós somos muito limitados, mas Deus nos usa. Ele quer usar você, Ele quer usar cada um de nós. Às vezes você fala assim, eu não sei nem o que dizer. Querido, basta você dizer com verdade para uma pessoa que você orou por ela. Eu vim aqui dizer algo para você, eu vim aqui dizer para você que Deus te ama. Basta você dizer isso, o resto o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo vai fazer isso. Sabe, eu tenho estado impressionado com o amor de Deus. E eu quero te mostrar aqui a experiência de um homem que foi grande no Velho Testamento. Um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Ele se tornou rei de Israel, ele era um homem muito amado por Deus. Mas Davi, ele teve um momento que ele fraquejou, e ele cometeu adultério com uma mulher casada, e ele mandou matar o marido daquela mulher, que estava a serviço dele na guerra. E essa passagem que eu quero ler para você, está em 2 Crônicas, um livro lá do Velho Testamento, no capítulo 12. 2 Crônicas, 2 Samuel, não é Crônicas não, é Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Então Davi faz isso, ele comete esse pecado, mas olha o que acontece. Olha, perceba como que Deus age. Deus, mesmo quando nós falhamos, e o filho pródigo fez isso, ele pecou contra o pai dele e saiu. Pecou contra Deus, contra o seu pai e foi embora. Viver dissolutamente. Davi era um homem que conhecia Deus, e ele comete esse grande pecado, né? Mas olha como que Deus faz, capítulo 12, verso 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era o profeta, o sacerdote de Deus. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deverá ser morto. Ele disse para o profeta, Natã. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Agora escuta o que o profeta falou para Davi. Então, verso 7, disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias o heteu, para ser tua mulher. Que história forte, né? Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é que Davi, quando o profeta conta para ele a história do que tinha acontecido, ele ficou furioso. Mas ele não sabia que o profeta estava contando a história dele. E aí o profeta fala: Davi, esse homem é você. E a Bíblia fala que Davi, ele se arrepende imediatamente. Sabe o que é necessário para Deus perdoar um homem, uma pessoa? Arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Não é você reconhecer o pecado, mas o justificar. Ah, mas eu faço, mas todo mundo faz. Ah, eu xingo, mas o outro ali xinga também. Não. Arrependimento, querido, é você não justificar, é você não comparar com ninguém. Arrependimento é você reconhecer o seu erro e é você tomar uma decisão de mudar, de mudança. Você pedir perdão para Deus e tomar uma decisão de mudança. Agora, o arrependimento vai trazer consequência. Perdão, o pecado vai trazer consequência. O pecado aqui trouxe uma consequência. A mulher que Davi tomou de Urias e matou o marido dela, Urias, essa mulher engravidou, mas esse filho morreu. Ela teve um filho e o filho morreu. A consequência do pecado foi um filho gerado em pecado, em adultério. Depois, aquela mulher, pela misericórdia de Deus, ela se tornou esposa de Davi. E ela foi a mãe do rei Salomão, que sucedeu Davi. Sabe, a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é um Deus de amor. Deus quer perdoar a todos aqueles que conseguem se arrepender. Davi se arrependeu. Davi reconheceu o erro dele, e é por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito e nunca tivesse cometido erros, não, é porque quando ele cometeu o maior erro da vida dele, ele foi capaz de se arrepender sem demorar muito. Ele foi rápido em se arrepender. Amém, amados? Querido, nós, eu, você que está em casa, assistindo aí do online, nós falhamos, nós erramos. E sabe, querido, quando nós errarmos, quando você errar, seja rápido em se arrepender. Peça perdão a Deus. Se o seu erro feriu alguém, se o seu erro fez com que alguém ficasse magoado, chateado com você, acerta, se humilha, pede perdão. O quanto antes, o quanto mais rápido você fizer, melhor. Melhor. Acerte com Deus e acerte com
com quem você tiver tido alguma situação. E assim você vai seguir adiante em nome de Jesus. Davi seguiu adiante. Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus por isso. E eu quero encerrar lendo uma passagem no Salmo, que trata exatamente desse momento aqui, que é o Salmo 32. Eu quero que você veja comigo. Quero chamar a nossa equipe de louvor aqui no altar. O Salmo 32, Davi conta que antes que Natã viesse até ele, embora Davi tivesse feito o que fez e ainda não tivesse tido arrependimento, o entendimento do tamanho do erro que ele cometeu, Davi estava carregando um sentimento ruim dentro dele. Olha aqui no versículo 1 do Salmo 32, diz assim, esse é um salmo de Davi, e Davi escreveu esse salmo exatamente nesse período de Batseba, dessa situação de adultério que aconteceu na vida dele. Verso 1 ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é apagado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há intenção ruim, não há intenção má. Verso 3, Davi diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Antes que ele se arrependesse, ele estava carregando um sentimento muito ruim, de muita dor, de culpa, porque ele sabia que o que ele tinha feito não estava correto, embora ele fosse rei, ele podia tudo, mas estava errado aquela atitude de Davi. Então ele ficou calado, mas ele sentiu isso no seu corpo. Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão, versículo 4, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Verso 5, maravilhoso esse verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Uau, digam glória a Deus, aplauda o nosso Deus, aleluia. Tu perdoastes. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, e Ele está em busca das ovelhas perdidas, muitas delas sofrendo, muitas delas carregando culpas, muitas delas carregando sentimentos ruins, mas que as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus serão suficientes para restaurar, para sarar, para perdoar, para transformar essas vidas em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé, aí onde você está, fecha seu equipamento aí, fecha sua Bíblia, fecha os teus olhos, põe a mão